Antes da segunda vinda de Cristo, de acordo com os trechos discutidos, 4 sinais-chave são esperados para ocorrer. Desastres no mundo. Isso inclui guerras, terremotos, fomes e outras catástrofes naturais e provocadas pelo homem. Esses eventos têm acontecido por séculos, mas podem se intensificar à medida que o tempo se aproxima. Mudanças na igreja. Dentro da igreja, haverá sinais de transformação. Esses sinais incluem perseguição, uma redução no tamanho da igreja devido a pressões e uma proclamação global do Evangelho. Angústia de Jerusalém. Geograficamente limitada a Jerusalém, esse sinal envolve uma abominação da desolação e um tirano que afirma ser Deus. Sua presença em Jerusalém terá ramificações globais. Escurecimento do céu. A luz natural do sol, das estrelas e da lua desaparecerá, deixando apenas a luz artificial para iluminar a terra. Este é um evento monumental que significará a iminente volta de Cristo. Esses sinais têm como objetivo preparar os crentes para o retorno de Cristo e servem como um lembrete para permanecer vigilantes e fiéis, apesar dos desafios e enganos que podem surgir. Por quê? Porque Jesus precisa retornar. Por que é tão importante que ele retorne ao mundo? Para condenar os ímpios. Os apóstolos e o credo de Nicéia nos lembram que Cristo virá para julgar os vivos, significando aqueles que ainda estão vivos e os que já estão mortos. Isso é fundamental para a conclusão desta era maligna. A Bíblia é um livro de história que se diferencia de outros por abranger desde a criação da terra até o fim do mundo. Sua singularidade reside no fato de que ninguém testemunhou o início, tornando impossível uma documentação autoritária. Os seguidores foram informados sobre o futuro não por mera curiosidade, mas para se prepararem adequadamente e evitarem interpretações equivocadas, agradecendo a Jesus por sua clareza ao compartilhar essas informações. A história deve terminar com o dia do julgamento. A injustiça na vida exige isso. É injusto que os ímpios prosperem enquanto os inocentes sofrem. A maioria dos crimes passa despercebida e impune. Caráter e circunstância pessoal, integridade e prosperidade, santidade e felicidade parecem ter pouca correlação. O instinto dita que o bem seja recompensado e o mal seja punido. A justiça de Deus exige isso. Sua bondade levanta dúvidas sobre se ele alguma vez corrigiu os erros que permitiu. Se ele realmente é o rei do universo, também tem a responsabilidade de ser juiz. Se for verdade que Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará, Gálatas capítulo 6, versículo 7, deve haver um dia de acerto de contas em que todas as contas sejam saldadas e todas as faturas pagas na íntegra. No entanto, por que um dia de julgamento? Uma vez que a morte encerra a oportunidade e resolve o abismo entre o bem e o mal, por que não julgar cada pessoa no momento da morte, em vez de esperar até que toda a raça humana esteja no banco dos réus? Lucas capítulo 16 e versículo 26 diz: E além de tudo, entre nós e vós há um grande abismo fixo, para que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá passar para cá. Isso ocorre porque Deus precisa ser publicamente justificado. A Bíblia fala dos últimos dias, que já estão em curso há 2000 anos desde o Pentecostes, quando a primeira profecia sobre os últimos dias se cumpriu. A cada geração cristã é exigido estar preparada para a volta do Senhor. A Bíblia é rica em previsões, com 735 no total, presentes em aproximadamente um quarto de seus capítulos. Dessas, 596 já se cumpriram literalmente, o que representa 81% de todas as profecias bíblicas. Ele deve ser visto como justo em suas decisões sobre o nosso destino. Ele tem sido acusado de injustiça muitas vezes. Essas críticas precisam ser silenciadas para que todos possam dizer, como fez Abraão: Não fará justiça o juiz de toda a terra? Gênesis capítulo 18 e versículo 25. Porque Jesus precisa ser publicamente justificado, sua crucificação foi a maior injustiça de todas, o dia mais sombrio, literalmente na história da humanidade. A última visão que o mundo teve dele foi como um criminoso caído. Todos devem estar presentes para testemunhar a revogação dos veredictos. Porque o povo do Senhor precisa ser publicamente justificado. Eles escolheram o lado de Deus e da verdade, mas em um mundo perverso muitas vezes pagaram o preço com suas vidas por tomarem uma posição.
Essas são as pessoas às quais Jesus se referiu como seus irmãos e irmãs e devem ser honradas na presença daqueles que as trataram com desprezo e ódio. Hebreus capítulo 2 e versículo 11 diz: porque tanto o que santifica como os que são santificados são todos de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Mateus capítulo 25 e versículo 40 declara: e o rei responderá e lhes dirá: em verdade vos digo que sempre que o fizestes a um destes meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim o fizestes. Então chegará o dia em que a justiça será feita. Cada ser humano tem 2 compromissos futuros, nenhum dos quais pode ser marcado em um calendário ou diário. O primeiro compromisso é único para cada pessoa. O segundo é o mesmo para todos. Hebreus capítulo 9 e versículo 27 diz: e como para os homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Muitos imaginam que esse grande julgamento ocorrerá no céu, talvez devido à noção equivocada de que todos vão para o céu quando morrem. Este versículo enfatiza a inevitabilidade da morte e a certeza de que, após a morte, segue-se o juízo divino. É uma passagem que ressalta a importância da preparação espiritual e moral durante a vida terrena, uma vez que todos serão julgados após a morte. A Bíblia é notável por conter profecias que se cumpriram séculos após terem sido reveladas. O índice de cumprimento das profecias até agora é de 100%, o que aumenta a confiança de que os restantes 19% também se concretizarão, já que muitas delas tratam do retorno de Jesus e eventos subsequentes. Cerca de 20 previsões ainda precisam se concretizar antes do retorno de Jesus, e é crucial observar os sinais e pistas que ele deu, em vez de apenas esperar passivamente como observar o que está acontecendo no mundo e estar preparado de acordo. Os cristãos podem confundir o trono em Apocalipse capítulo 4 e versículo 5 com o grande trono branco em Apocalipse capítulo 20 e versículo 11. Um é o trono de Deus no céu, o outro é o trono de Cristo na terra. Apocalipse capítulo 20 e versículo 11 diz: e vi um grande trono branco e aquele que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu e não se achou lugar para eles. A humanidade será julgada aqui na terra. Este é o lugar onde eles viveram em pecado. Este é o ponto em que seus destinos serão decididos. Como isso poderia? Como pode um Deus permitir que os pecadores entrem no céu, mesmo que seja por apenas um dia? Claro, muitos já terão morrido e precisarão ser trazidos de volta à vida para serem julgados. A Bíblia antecipa a ressurreição tanto dos ímpios quanto dos justos. Daniel capítulo 12, versículo 2 diz: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Gostaríamos de agradecer a quem permaneceu conosco, escutando e vislumbrando esse trabalho executado com muito carinho. E se por um acaso erramos em algum dos detalhes ou das citações, sinta-se à vontade para nos corrigir nos comentários. Como os vídeos são divididos em partes, salientamos que continue no próximo vídeo indicado no final. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal da Bíblia, o Livro dos Livros, para que a plataforma nos indique a mais pessoas que, como você, nos seguem. Nosso muito obrigado e que Deus lhe abençoe hoje e sempre.